Capítulo 13. A imagem do invisível. Neste capítulo estaremos discutindo um assunto que é muito sagrado. Portanto, gostaria de persuadir cada leitor a, antes de começar a ler, tirar seus sapatos, isto é, falando espiritualmente. O que quero dizer é isto: Deus está muito além de nossa compreensão. Ele é o Criador e nós somos as suas criaturas. É completamente impossível para nós compreendê-lo em total profundidade ou imaginar como ele é. Consequentemente, procurando por algum esclarecimento sobre este assunto extremamente santo, nós não podemos, na verdade, não devemos esquentar nossas mentes. Compreender até mesmo o menor dos aspectos de Deus não é absolutamente um exercício mental. Não devemos pisar em cima deste tema com debates teológicos e argumentos humanos. Nunca seremos capazes de descrever, analisar ou definir Deus. A única maneira de conseguirmos compreender alguma coisa a respeito do Todo-Poderoso é Ele escolher se revelar a nós. Embora não o possamos compreender mentalmente, ele ainda pode nos dar uma revelação espiritual que ultrapassa de longe a lógica humana. Os antigos apóstolos não eram homens cultos, muitos deles eram simples pescadores. Alguns analfabetos. Entretanto, a revelação dada a eles concernente à pessoa de Deus é rica e completa. Com tudo isso em mente, gostaria de recomendar que todos nós juntos nos humilhássemos diante do Senhor. Vamos colocar de lado nosso raciocínio humano e questionamentos mentais. Não vamos pisar nos átrios dele com nossas ideias e imaginações. Vamos deixar de lado preconceitos doutrinários e argumentos teológicos e adorá-lo como Criador e Rei. O que ele revelou em sua palavra é imensamente profundo, e através de sua palavra, ele também pode se revelar a nós, se quiser e quando assim o escolher. Que ele possa achar nossa atitude reverente, nossos corações humildes e abertos para receber tudo o que ele deseja revelar. Vamos então começar com essa pergunta: quantos deuses temos nós? Há apenas um ou eles são três? Lemos na Bíblia sobre Deus o Pai, sobre seu Filho Jesus Cristo e sobre o Espírito Santo. Como podemos compreender isto? As Escrituras afirmam explicitamente que há um único Deus. Gálatas 3:20 diz: mas Deus é um. Tiago 2:19 diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. 1 Coríntios 8:4 confirma isso, declarado que há um só Deus. Mas, se há apenas um único Deus, então quem é Jesus Cristo? E o que dizer do Espírito Santo? Certamente nunca iremos resolver isto com uma análise mental. Está demasiadamente distante de nossa compreensão humana e limitada. Significativamente, em Isaías 9:6, lemos que o Filho de Deus deve ser chamado maravilhoso. Fui ensinado que em hebraico isto significa tão grandioso que está além da compreensão. Verdadeiramente, esse é um mistério que só pode ser revelado. Alguns correm o perigo de gerar, quando falam deste assunto, entendimentos errados, porque usam frases e palavras que não existem na Bíblia para tentar descrever a natureza de Deus. Isto é arriscado, já que as palavras da Bíblia foram cuidadosamente escolhidas pelos autores para expressar exatamente o que Deus estava buscando revelar. Quando alguém usa as palavras que não existem na Bíblia, então é preciso definir o que quer dizer com estas palavras. Logo, seguindo essa linha, você entra na esfera da mente. Você acaba tentando acertar o sentido exato de suas novas palavras usando definições humanas.
Assim você acaba tentando explicar Deus quem é, de fato, muito além de explicação ou definição. A mente humana nunca pode entender Deus. Um outro erro acontece quando alguns tentam enquadrar Deus em diferentes fases ou modos, imaginando que ele se move de uma a outra posição. Eles supõem que agora não existe mais o Pai, mas que ele se tornou o Filho. Outros ainda erroneamente atribuem que o Pai é um tanto austero, rigoroso e distante. Por outro lado, eles acham que Jesus é muito mais acessível e amoroso e talvez nos abrigue das atitudes severas e do julgamento do Pai. O Espírito Santo, eles imaginam que tem outras características, talvez um tipo de pomba pairando por aí, que vem sobre nós de vez em quando para nos dar boas sensações ou fazer algum tipo de milagre. Na prática, temo que uma boa parte da igreja hoje tem 3 deuses. E eles ficam confusos sobre para quem eles devem orar, perguntando: é certo orar para o Pai ou a Jesus? Esses e outros entendimentos errados têm sido propagados desde a morte de Cristo como uma forma de explicar esse mistério. Mas todas essas ideias errôneas são simplesmente o produto da mente humana tentando compreender Deus. Como necessitamos nos humilhar diante dele para que possamos receber dele mesmo a revelação que só ele pode dar a seu próprio respeito. Vamos implorar a Deus juntos por um espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1:17. Vindo dele para que nós possamos também ver o que os apóstolos viram. Subtítulo: Deus revelado. Desde o princípio dos tempos, Deus tem se expressado ao universo. De acordo com as Escrituras, Jesus Cristo, Filho de Deus, é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1:15. Isso significa que o Filho é Deus manifesto. Verificando este fato, lemos em 2 Coríntios 4:4 que Cristo é a imagem de Deus. Veja quando o Pai mostra a sua imagem, quando ele se revela de um modo perceptível em seu Filho. Hebreus 1:3 ajuda a esclarecer essa verdade. Falando sobre o Filho, lemos que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. A revelação de Deus e a imagem de sua pessoa está em seu Filho. Voltando a João 1:18, lemos: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus Filho, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Você vê, o Pai é invisível, mas o Filho o declarou, ele o exibiu. Ele o revelou e o mostrou. O Filho de Deus manifestou, revelou e proclamou o Pai. A declaração ou revelação de Deus é o Filho. Essa é uma coisa verdadeiramente maravilhosa. Quando e onde o Pai se revela, isso é o que chamamos seu Filho. Realmente veremos Deus o Pai. Em Apocalipse 22:4 diz que os servos dele contemplarão a sua face. Mas onde o veremos? Veremos a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4:6. É por Cristo que o Pai é revelado. Isto quer dizer que fora do Filho, o Pai não se revela, mas no Filho está a totalidade desta revelação. Colossenses 2:9 afirma que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Novamente em Colossenses 1:19 lemos: porque aprouve ao Pai que nele, Jesus, residisse toda a plenitude. Portanto, para conhecer a Deus ou para vê-lo e compreendê-lo, não há senão um único lugar para olhar: seu Filho. Se desejamos o conhecimento do Pai ou se desejamos ver como Ele é, precisamos olhar para Jesus. Verdadeiramente Deus é manifesto nele. Esta é a razão pela qual é impossível que alguém venha a Deus sem passar por Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por meio dele. João 14:6.
Jesus é a expressão de Deus. Ninguém pode vir ao Pai a menos que Ele se revele a eles. E o único lugar onde Ele é revelado é no Filho. Jesus andou por esta terra com os seus discípulos por cerca de 3 anos e meio. Durante este tempo, eles tiveram ampla oportunidade de examinar seu caráter. Sem dúvida, eles amaram sua natureza gentil. Eles apreciaram sua pureza, sua força de propósito, seu grande amor. Tenho certeza que cada novo dia trazia a eles uma nova apreciação de quem e do que ele era. Entretanto, com o passar de tempo, alguns deles se tornaram curiosos. Se Jesus era tão maravilhoso, como deveria ser o Pai? Então, um dia, Filipe veio a ele e disse algo mais ou menos assim: Jesus, o Senhor é realmente grande e nós o apreciamos muito, mas você poderia nos dar um vislumbre do Pai? Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? João 14, 8 e 9. E em um outro lugar ele afirma: eu e o Pai somos um. João 10, 30. E você? Você também tem estado com ele por um longo tempo, mas ainda não o conhece realmente? Talvez você seja um cristão há muitos anos e ainda não entende quem ele é. Nosso Senhor Jesus é verdadeiramente a imagem do Deus vivo. Ele é a completa e perfeita manifestação do Pai. Todos os atributos do Pai são revelados no Filho. Por exemplo, sabemos que Jesus era amoroso, entretanto, não era o seu próprio amor que ele expressava, mas o amor do Pai que era revelado através dele. A Bíblia diz claramente que é o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, 39. A paciência de Jesus, sua preocupação com os carentes, sua gentileza, sua santidade, sua pureza, seu zelo, tudo isso era a manifestação do Pai. Suas palavras e ações não eram dele mesmo, mas eram simplesmente uma exibição da vida do Pai. João 14, 10. Quando ele falava, era a autoridade do Pai que era ouvida. Quando ele operava milagres, era o poder do Pai que era visto. Mesmo a expressão da face de Jesus era uma amostra do coração do Pai. Realmente, quem o vê, vê o Pai. João 14, versículo 9. Subtítulo: A Palavra de Deus. Uma das principais maneiras pelas quais é possível que alguém se revele é falando. Nossas palavras são o centro de nossa autoexpressão. Sem elas, nossa habilidade de nos expressarmos é extremamente truncada. Um artista pode se expressar através de suas criações, mas isto também é uma expressão limitada de tudo aquilo que está em seu coração. É através de nossas palavras que revelamos nossos planos e propósitos e também os pensamentos mais profundos do nosso coração. Do mesmo modo, Deus fala e se expressa com palavras. Já que suas palavras são a sua revelação, elas também são conhecidas como seu Filho. É muito óbvio que Jesus Cristo é a palavra de Deus. O Verbo, João capítulo 1, versículo 1. Ele é o sumário de todo o discurso de Deus ao homem e também ao universo como um todo. Hebreus 1, 2 nos ensina que foi através do Filho que Deus criou o universo. Mas como Deus executou esta criação? Ele falou. Ele revelou-se na fala, trazendo à existência tudo o que ele desejava. O Filho é também aquele que mantém unida toda a criação hoje. Lemos em Colossenses 1,17 que é nele que tudo subsiste. E Hebreus 1:3 diz que o Filho está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Colocando estes dois versículos juntos, vemos que o Filho de Deus é a palavra por meio de que o Pai se revelou, criou e hoje está sustentando todo o universo.
A Bíblia assegura que Jesus foi o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,15. Ele estava claramente no princípio com Deus. João capítulo 1, versículo 1. Portanto, como é possível que tenha nascido em um determinado período de tempo e que naquele nascimento o pai tenha dito: "Tu és o meu filho, eu hoje te gerei"? Hebreus 1:5. Se ele realmente estava no princípio com Deus, como é que ele pôde ter nascido? A palavra de Deus, a expressão dele mesmo, esteve sempre com ele. Na eternidade passada, antes que tudo fosse criado, esta palavra, o seu filho, estava no seio do Pai. João 1,18. Por exemplo, esta mensagem que estou escrevendo tem estado em meu coração durante anos. Não é algo que esteja vindo a mim conforme escrevo, mas tem esperado dentro de mim até que eu finalmente me sentasse e começasse a escrever. Assim também, a palavra de Deus esteve sempre com ele, desde o princípio. Nunca havia se revelado, mas ele decidiu em seu coração começar uma criação maravilhosa e, usando esta criação como base, colocou em movimento o plano de assegurar uma noiva e uma família. Para fazer esta criação, Deus falou pela primeira vez. Ele falou e tudo se fez. Salmos 33:9. Foi assim que o universo foi criado através de sua palavra. Hebreus 11:3. Quando ele falou, a palavra que sempre esteve dentro dele, saiu dele, nasceu, por assim dizer. E Deus disse assim sobre esta palavra que veio para fora: "Tu és o meu filho, eu hoje te gerei." Naquele momento, o filho que sempre esteve com o Pai foi revelado pela primeira vez. Lembrando que Jesus também é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Subtítulo: A encarnação. O que estivemos discutindo aqui é verdadeiramente um mistério. Não é algo que possa ser logicamente imaginado, mas que necessita ser revelado. Mas há também uma maior profundidade neste mistério. O Filho de Deus, que é a completa revelação do Pai, o mesmo que estava no princípio com Deus, tornou-se um homem e caminhou aqui na terra. João 1,14 diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai." Através de uma mulher que era virgem, Maria, este eterno Filho de Deus nasceu neste mundo físico. Isto é o que nós chamamos encarnação. Foi assim que o Filho eterno de Deus recebeu um corpo físico humano. Como era possível para a plenitude da divindade habitar em um corpo físico é verdadeiramente um grande mistério. As próprias Escrituras declaram isso dizendo: "Grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne." 1 Timóteo 3,16. Para mim, isso é também muito profundo. Não posso compreendê-lo. Entretanto, sei que é verdadeiro. A expressão exata do Pai tornou-se um ser humano e caminhou na terra. Sem dúvida, isso também era um passo necessário para executar o plano eterno de Deus. Como vimos nos primeiros capítulos, Deus estava planejando se casar com o homem, entre aspas. E para que este casamento acontecesse, os participantes das bodas, isto é, aqueles que estavam se casando, deveriam ser semelhantes, precisariam ser do mesmo tipo de ser. Já discutimos como Deus está preparando o homem para esta santa união. Ele está concedendo sua própria vida eterna para aqueles que creem e então
Através desta vida, Ele está transformando suas naturezas para que ela seja semelhante a dele. Mas, da parte dele, também há um tipo de transformação, entre aspas. A imagem do Deus invisível se tornou carne e sangue. João 1,14. Ele tomou para si a forma de homem, não apenas para nos redimir, mas também para que a união do matrimônio possa ser consumada entre dois seres que são semelhantes. Agora pode existir Deus no homem e o homem em Deus, e juntos eles entrarão em uma união santa, íntima e espiritual. Jesus não descartou o seu corpo físico quando morreu, mas quando ressuscitou, seu corpo foi glorificado. Assim também, na ressurreição dos mortos, nossos corpos mortais serão glorificados para serem como o dele. Talvez uma outra razão para a encarnação seja o desejo do Pai de ser conhecido de um modo mais fácil de ser compreendido por nós que estamos limitados por esta terra. Antes que o Filho se tornasse filho do homem, Deus era uma figura distante, alguém que a maioria considerava inatingível. Ele estava muito longe, no céu, e o homem na terra. Mas, para demonstrar o grande amor que sentia pelo homem e que sente, ele enviou-nos Jesus. Deste modo, tudo que Deus é se tornou mais reconhecível e tangível. As Escrituras dizem que os antigos apóstolos chegaram a apalpar com suas mãos a palavra da vida. 1 João capítulo 1, versículo 1. Eles viram seu caráter, conheceram sua graça, eles viram sua glória. João capítulo 1, 14. Tudo que o Pai era foi manifestado a eles na pessoa do Filho encarnado. Assim, era e é possível conhecer Deus da maneira mais pessoal e real. Através do Filho, tudo que o Pai é revelado a nós. Ainda uma outra razão para a encarnação era a necessidade de um sacrifício. Devido ao pecado do homem, o plano de Deus tinha evidentemente sido contrariado. A possibilidade do homem receber a vida santa de Deus foi completamente removida quando Adão e Eva entraram em pecado. Conforme vimos aos olhos de Deus, somente a morte de um inocente poderia remover esta mancha. Então nosso Pai amoroso enviou o seu Filho para morrer como um substituto por nós. Para isto, um corpo humano era necessário. Já temos entendido que a vida eterna não poderia morrer, então também o Filho precisava receber uma vida humana junto com o corpo físico. Tendo encarnado como um homem, ele então pôde se oferecer para pagar os nossos pecados. Isso também é parte deste incrível plano de Deus. Subtítulo: A Palavra da Vida. A criação na qual vivemos foi trazida à existência pela palavra do Pai. Ele falou e tudo se fez. Entretanto, essa não é a única criação que Deus fez. Ele já começou uma nova criação, 2 Coríntios 5,17. Esse trabalho também foi feito e ainda está sendo feito através de seu Filho. Deus está falando hoje por meio de seu Filho, e os que recebem esta palavra têm algo maravilhoso acontecendo dentro deles. Neles começa uma nova criação. A palavra viva entrando em um ser humano começa esta obra. E é esta mesma palavra sendo ouvida e recebida a cada dia que está fazendo esta nova criação crescer e se expandir. Dia após dia, à medida que estamos em comunhão com Ele e ouvimos e obedecemos a sua voz, algo novo e incrível acontece dentro de nosso ser.
Deus está falando a nós e, através desta fala, Ele está operando um trabalho novo e criativo. Embora esse trabalho esteja sendo feito em segredo, isto é, escondido dentro de nossos velhos corpos, é um trabalho muito real. Algum dia, quando Jesus voltar para nós, todas as coisas novas que foram criadas dentro de nós serão reveladas totalmente. Este vaso de barro, 2 Coríntios 4:7, se quebrará e a glória de Deus será exibida. O caráter glorioso e a natureza de Jesus serão então colocados à mostra por meio de nós para que todo o universo possa ver. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, fala sobre o dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram. Como é importante estarmos continuamente abertos para receber mais da palavra viva de Deus. Quanto mais sua palavra penetra em nossos corações, mais a nova criação cresce dentro de nós. Não só é importante para nós lermos a Bíblia, mas também é essencial ouvir a voz do nosso Salvador, falando através de suas páginas. Não só é essencial que tenhamos comunhão com Deus, mas que através dessa comunhão possamos permitir que sua palavra faça a sua obra criativa dentro de nós. A palavra viva, a pessoa que é a manifestação de tudo que Deus é, está falando na existência de uma criação santa e justa. Quanto mais estamos desejosos e prontos para receber esta palavra viva, mais nos transformaremos à sua imagem. Subtítulo: O Espírito Santo. Em poucas palavras, quero falar sobre o Espírito Santo. Para rapidamente tocar neste assunto, vamos voltar a alguns capítulos sobre a nossa discussão sobre o homem. Aprendemos lá que temos um corpo, uma alma e um espírito. Este espírito que temos não é um indivíduo separado de nós, simplesmente é o nosso espírito humano. Do mesmo modo, o Espírito de Deus não é um ser separado do Pai e o Filho, mas é simplesmente o Espírito de Deus, o Consolador e Ajudador. João 14,16. Quando Paulo falou, por exemplo, reunidos vós e meu Espírito pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 5,4. Com certeza, o Espírito dele presente com os irmãos. Amém.